A busca desesperada por um médico especialista em crianças virou situação comum em todo o país. Isso porque no Brasil hoje faltam pediatras. Em 1996, 13,6% dos médicos eram pediatras. Hoje, só 9,8%. Em Teresópolis, os pediatras reclamam da falta de condições de trabalho. Toda mãe, todo pai sabe o valor do pediatra. E todo mundo é capaz de imaginar o drama de não ter este médico quando mais se precisa. Foi por isso que Raimundo Amorim decidiu abraçar essa especialidade quando ainda estava na faculdade de medicina. Quando a gente estava fazendo medicina, há 40 anos atrás, e ali no Hospital das Clínicas, e nós fizemos o internato, e antigamente não tinha residência, tinha internato. E nós fizemos 2 anos de internato na pediatria. Aí eu me apaixonei pela pediatria, através dos professores que a gente tinha, que eram os professores da UFRJ, eram professores da Fluminense, e eles, com o carinho deles, com o tipo de atendimentos que eles faziam, e o nosso internato, com a nossa turma, que nós éramos 12, aí me apaixonei pela pediatria e fiz pediatria. E até hoje estou engajado aqui nessa profissão que é maravilhosa. Apesar de maravilhosa, a pediatria hoje é uma especialidade que muitos consideram em extinção. A explicação para faltar mais pediatras do que outros médicos começa nas faculdades. Os alunos de medicina estão desistindo da pediatria. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa com diretores de hospitais públicos para saber qual especialidade é mais difícil encontrar profissionais. Deu pediatra em primeiro lugar. O pediatra Raimundo Amorim diz que não é bem assim. Nesses últimos 5 anos, a gente tem visto que os alunos de medicina têm preferido muito a pediatria. Inclusive, hoje, para você arranjar uma vaga em residência de pediatria é muito difícil, é muito concorrido. Então, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem 3 ou 4 vagas para pediatria, e é altamente concorrido. Em todos os outros hospitais que têm residência para pediatria, é altamente concorrido. Então, eu creio que mais uns 2 ou 3 anos vai ter muito pediatra. A dificuldade hoje de ter pediatra nos postos de saúde, nos hospitais, é porque muitos dos pediatras escolhem especializações, como cardiopediatria, neuropediatria, pneumologia pediátrica. Aí eles vão escolhendo especialização e não tem o pediatra generalista como tinha antigamente. Mas tem muito pediatra fazendo residência, tem muito pediatra se formando. Contra a carreira de pediatra, conta também o fantasma dos telefonemas a qualquer hora do dia ou da noite. Na pediatria, o dia a dia é feito só de consultas, e consultas demoradas. A criança, muitas vezes, não diz o que sente. Segundo o Dr. Amorim, é um trabalho de detetive onde é preciso ir juntando as pecinhas para conseguir chegar a um diagnóstico. Mas difícil mesmo para o pediatra é lidar com a ansiedade dos pais. Todo pai se preocupa muito com seus filhos, Tem que se preocupar com seus filhos. E qualquer doencinha que apareça no filho, fica preocupado, O problema de a criança não saber dizer o que sente, isso é muito relativo, porque a gente quando examina a criança, a gente vai sabendo, ele vai examinando e vai sentindo o que ele está sentindo também, pela experiência que a gente tem. Ele não fala, mas demonstra onde está sentindo alguma coisa, E a gente, com a experiência, a gente vai chegar ao diagnóstico. Agora, realmente os pais, os avós, Eu que sou pai, sou avô, a gente sente muito. Qualquer criança que sente alguma coisa em casa, a gente fica preocupado, E parece que o avô ainda fica mais ainda, Porque a gente, sei lá o que é que acontece com o avô, que a gente tem um carinho, aquele negócio pelo neto, que é uma coisa de louco, Então, qualquer coisa a gente sente. Então, a ansiedade dos pais e dos avós, para a gente controlar é mais difícil. Muito mais difícil do que examinar uma criança, dar um diagnóstico e receber um abracinho, um beijo de uma criança.
Pior do que lidar com a ansiedade de pais e avós é enfrentar a falta de condições de trabalho, um problema que, segundo o Dr. Amorim, acontece em todo o país. A dificuldade maior é exatamente a estrutura nacional, a estrutura do nosso país, que não dá condições para que os pediatras trabalhem. E não só os pediatras, como todos os outros profissionais da medicina. É muito difícil a gente trabalhar nos postos de saúde, porque as condições são muito precárias. E é difícil para a gente fazer uma medicina como a gente aprende, como a gente quer fazer uma boa medicina, atender os pacientes da gente com muito carinho, com toda a dedicação, sem ter condições mínimas, né? A gente vê aqui em Teresópolis que tem muitos lugares que as condições são difíceis, são péssimas às vezes as condições de atendimento, porque não tem condições, não por falta de profissional. Tanto da parte de enfermagem como da parte médica, a gente tem ótimos profissionais em Teresópolis. O que falta são as condições que não são dadas para o atendimento médico. Para o Dr. Amorim, em meio a uma das maiores crises na área da saúde no município, o trabalho do pediatra está ainda mais complicado. É difícil porque é muita gente e pouco pediatra, né? Exatamente por isso. Por exemplo, vamos citar a UPA. A UPA são centenas de crianças para ser atendida por dia com 2 pediatras. É difícil. A gente fica sobrecarregado e quer atendimento, as pessoas esperam muito tempo para ser atendida. E quem vai sofrer é o pediatra, porque acha que o pediatra está demorando. Mas tem que atender o ambulatório na UPA, tem que atender as crianças no consultório. Tem que atender dentro da enfermaria, tem que pedir raio-x. São muitas coisas ao mesmo tempo para dois profissionais. É muita coisa, muito paciente para pouco pediatra. Então, eu acho que se tivesse, isso que eu lhe falei anteriormente, se tivesse melhores condições, né, de trabalho e mais profissionais, o atendimento seria muito melhor. Muito melhor porque seria agilizado e seria melhor atendido. Não que seja mal atendido, mas seria melhor atendido com mais calma, mais tranquilidade, né? Seria muito melhor. É isso que falta, os governantes se conscientizarem de que precisa de contratarem mais profissionais na parte de pediátrica e tanto nos outros profissionais também. Apesar de todas as dificuldades, a profissão de pediatra tem recompensas que outras especialidades médicas não conseguem ter. Receber um beijo, saber que a criança chega até a gente com qualquer doença e sair e 2, 3 dias depois voltar para a gente fazer uma revisão, ele vem tranquilo, já com outra carinha, já bem tranquilo, e chegar a gente recebe, às vezes a criança maior a gente recebe um abraço, recebe um beijo e um agradecimento dos pais que às vezes a gente recebe, né? Mas o prazer maior da gente é a gente sentir a criança melhorar, sentir a criança curada. Esse é o maior prazer da gente. É assim, em meio a muitas dificuldades e algumas recompensas, que os pediatras de Teresópolis ajudam a salvar vidas todos os dias. A nossa profissão é abençoada por Deus, não tem como ser modificada, tá? A nossa profissão é agradável, é boa, basta que a gente tenha paciência e também que os governantes, né, dê condições para que nós, pediatras, e nós médicos, de uma forma geral, possamos trabalhar com dignidade, possamos trabalhar com os meios que as crianças necessitam, dar condições para que a gente possa fazer um trabalho digno e honesto, né? Porque aqui em Teresópolis, por exemplo, né, é lamentável que uma cidade de 160, 170 mil habitantes, por volta de 170 mil habitantes hoje, não tem uma UTI neonatal, não tem uma UTI infantil. Isso é um absurdo. E ninguém se esforça para que isso aconteça. Teve uma época que eu já tentei muito aqui em Teresópolis, né, quando eu fazia parte da política local aqui, nós tentamos muito trazer uma UTI para Teresópolis. Foi conseguindo uma verba uma vez, mas foi dispensada porque disse que não dava lucro a UTI neonatal, não dava lucro a UTI infantil. Ou seja, o lucro
é mais importante do que a vida de uma criança, do que a vida humana. Então, é difícil. Então, se os governantes olhassem de uma forma diferente, de uma forma humanitária para essas crianças, eu acho que Teresópolis já teria uma unidade de terapia intensiva para neonatal e infantil. Isso daria uma ajuda enorme para Teresópolis, para as crianças, para os pais, enfim, para toda a população de Teresópolis. Se os governantes, né, ajudarem, cada vez mais nós profissionais da medicina vamos fazer um trabalho muito melhor e digno para a população de Teresópolis. E assim a gente encerra essa edição do Saúde, Beleza e Bem-Estar. Até a próxima. Tchau.